Bom, meus irmãos, mais uma vez bom dia. Bom dia. Então hoje nós vamos fazer nosso segundo e último encontro sobre a consagração Nossa Senhora, que vai ser de modo especial feita na semana que vem, no dia do Imaculado do Coração de Maria. No final desse nosso encontro a gente fala um pouco de coisas práticas, né, sobre como vai ser semana que vem. Me lembre se eu esquecer, tá bom? Não vou esquecer não. Como vai ser a missa, o que tem que fazer, enfim, tá bom? Coisas práticas a gente fala no final. E bom, vamos então dar início ao que a gente preparou para hoje. Como eu falei para vocês da última vez, no nosso primeiro encontro, é praticamente impossível a gente falar sobre o Tratado da Devoção em 2 encontros. Falar tudo. O que eu gostaria de fazer de modo especial é incentivar vocês a lerem, a terem contato com esse livro belíssimo, maravilhoso, que inspirou tantos santos. Para quem não estava aqui da última vez, eu não vou conseguir repetir tudo que eu falei da outra vez, nem dá tempo, mas só para vocês se ambientarem, a gente falou um pouco sobre como foi a história da confecção desse livro, a história do santo que escreveu esse livro, São Luís de Montfort. Foi o santo que escreveu esse livro no século XVIII, e ele, confeccionou esse livro para divulgar aquilo que ele mesmo pregava, né, que é a consagração a Jesus pela Virgem Maria. E falando sobre isso, falando um pouco sobre a importância do papel da Virgem Maria na nossa vida. Basicamente resumidamente foi isso que a gente falou. E eu falei um pouco do livro, falei como é que ele foi feito, como é que ele foi encontrado, falei que ele foi perdido, reencontrado, enfim, falei sobre o título. E o meu grande desejo é incentivar vocês a lerem, né? Soube que alguns já começaram a ler. Quem não tinha lido e conseguiu comprar o livro e começou a ler? Quem conseguiu? Qual é o livro? O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Por um descuido meu, eu esqueci em casa. Pode usar isso aqui. Mas isso não vai fazer tanta falta. Eu vou falar emprestado. Aqui, ó. Não, porque para mostrar que às vezes acaba diferente. Tem muitas edições. Existem muitas edições. Eu falei isso da outra vez. As palmas não, aqui mesmo. Aqui não. Aqui eu acho que não tem problema. Nas Paulinas. São Gonçalo também tem, na Cidade Baixa. Tem. Então, olha. Existem muitas edições desse livro. Essa aqui é a verdinha, que é da Vozes. A Vozes também tem uma outra edição, a edição azul, que é um pouco maior. Deve ser que tinha também, que é da Vozes, não é isso? Tem essa aqui também, que é das Paulinas para Paulo. Tem da Arca de Maria. Enfim, da outra vez eu trouxe várias vezes. Só que hoje eu vou esquecer em casa. E também por um motivo específico é o seguinte. Eu falei da outra vez que São Luís de Montfort ele tinha escrito outros livros que também foram importantes. Dentre os outros livros que eu falei, existe um que foi lançado no Brasil, que é esse aqui, chamado O Segredo de Maria. Esse livro aqui é uma espécie de resumo do Tratado da Verdadeira Devoção. Eu recomendo que vocês leiam o tratado. Mas, como eu só tinha 2 encontros, para preparar sobre toda a teologia do tratado, aí eu preparei para esse encontro em cima desse livro aqui. Como um resumo, faz mais sentido. Então até eu trouxe alguns trechos, então não vai fazer tanta falta o fato de eu ter esquecido o livro em casa. Porque eu me baseei nesse aqui. Tudo que tem aqui, de forma resumida. Então achei mais prudente, na verdade foi a inspiração de Deus, né? Isso assim, eu olhei para ele e falei, poxa, vou usar ele, já tem tanto pouco tempo para poder abordar os assuntos, então pegar o livro mais resumido do mesmo autor, do mesmo santo que escreveu, do mesmo espírito, então tá ótimo. Bom, então é isso. Da outra vez usamos esse. Falamos sobre o tratado, esses são os livros que São Luís escreveu. Então hoje nós vamos falar basicamente qual é a doutrina, qual é a teologia, qual é a novidade, o que está por detrás. A gente vai hoje tentar esgotar nesse nosso encontro aqui qual é a grande riqueza, o grande diferencial dessa devoção que São Luís propõe nesse livro. Como eu falei da outra vez, esse livrinho, Tratado da Verdadeira Devoção, ele foi escola de santidade para muitos santos. Muitos santos leram esse livro, muitos santos tiveram acesso a esse livro, e muitos santos fizeram a consagração a São Luís, a Nossa Senhora, pelo método de São Luís. Dentre eles, o que eu falei, o mais expoente, o mais famoso é São João Paulo II.
João Paulo II fez essa consagração quando ele era seminarista, ainda ele teve contato com esse livro. Isso ajudou bastante na devoção mariana que ele tinha. E ele fez a consagração, e quando ele se tornou Papa, o lema dele, Totus Tuus, é tirado do tratado. Então ele foi um grande propagador da devoção à Virgem Maria, de modo especial também do Tratado da Verdadeira Devoção. Ele escreveu cartas aos Monfortinos, que foram filhos de São Luís. Tem muito carinho nesse livro, muito carinho mesmo. Mas não só ele, outros santos também tiveram. São Pio X, por exemplo, que foi um outro Papa, também escreveu uma encíclica chamada Ad Diem Idem. Depois eu posso mandar escrito, que é uma espécie de quase que resumo do Tratado da Verdadeira Devoção, no início do século XX. Mas também São João Bosco, Dom Bosco fez a consagração Nossa Senhora, Santa Teresinha, Santa Teresa dos Anjos, São Maximiliano Maria Kolbe. Todos esses santos tiveram contato com esse livro e com esse método. Bom, então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma escola de santidade. Esse livrinho fez santos. E Nosso Senhor diz, Lucas 6,45, que a árvore se conhece pelos seus frutos. A árvore se conhece pelos seus frutos. E bom, se um livrinho lido fez tantos santos, é porque é uma boa árvore, né? Se os frutos são bons, a árvore também é boa. E só para terminar o resumo do último encontro, que é uma coisa que é importante falar, eu falei brevemente, quando falava sobre a história do livro, como ele foi confeccionado, que esse livro causou um ódio a Satanás, um ódio ao demônio, porque o demônio ele quis acabar com esse livro. No livro do número 116, 114, perdão, do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís, ele para de escrever e começa a relatar uma visão que ele teve, que é uma visão do demônio rodeando o livro, querendo destruir o livro. E se não pudesse destruir, querendo esconder. E de fato, isso aconteceu. Ele morreu, ninguém encontrou o livro, ninguém na verdade sabia da existência do livro. Esse livro foi encontrado 180 anos depois, num baú. E eles revidaram e lançaram o livro. Os pormenores dessa história, existem vários, vocês perguntem para o pessoal aí que veio da última vez, que eles vão contar para vocês. Tá bom? Não vou contar tudo agora, porque é muita coisa. Bom, então fazendo essa introdução, relembrando o que a gente já falou da última vez, a gente entra de modo especial no tema de hoje. O tema de hoje, a gente vai fazer um resumão de toda a teologia que tem nesse livro do Tratado da Verdadeira Devoção. A primeira coisa que é importante a gente entender é o seguinte: para que é destinado esse livro? Para qual tipo de pessoa, para qual tipo de alma é destinado esse livro? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: esse livro ele é destinado para aqueles que querem ser santos. Se você não quer ser santo, joga fora o livro. Se você não quer amar Jesus de todo o seu coração, não vale a pena ler esse livro. Porque esse livro é destinado para aqueles que realmente querem amar Jesus, aqueles que se sentiram chamados de se entregar a Deus, uma vida de santidade, de piedade, de amor a Nossa Senhora, de amor ao Nosso Senhor, quererem cumprir verdadeiramente a vocação. E existe a nossa primeira vocação. O Concílio Vaticano II proclamou isso solenemente, mas isso desde sempre foi pregado pela Igreja, que a nossa primeira vocação é a santidade. Deus nos chamou para ser santos. Levítico capítulo 2 diz isso, né? Sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Jesus também fala isso em Mateus 5,48. Sede perfeitos porque o vosso Pai Celeste é perfeito. São Paulo também repete isso em 1 Timóteo. Essa é a vossa vocação, a santidade. O que é a santidade? O que é a santidade? Que negócio é esse de santidade? Por que Deus nos chama de santidade? Ou seja, é você amar a Deus acima de tudo. Você ter a Deus como seu maior bem. Ter a Deus como seu maior tesouro. E você seguir os mandamentos de Deus. Mas não como algo pesado, mas algo que vai fazer você ser quem você deve ser. Santo Agostinho começa o livro das Confissões dizendo assim: Senhor, tu me criaste para ti. Tu me criaste para ti. E minha alma está inquieta enquanto não repouso em ti. Antes de a gente falar sobre Nossa Senhora, a gente tem que falar uma coisa. Qual é a missão de Jesus nessa terra? Se eu perguntasse para vocês, para que Jesus desceu à terra? O que ele veio fazer entre nós? O que vocês me diriam? Para nos salvar. O que mais?
Para nos ensinar o Evangelho, a boa nova, né? O que mais? Libertação. Liberdade. Libertar do pecado, do demônio. O que mais? Ensinar o verdadeiro amor de Deus. Ensinar o verdadeiro amor de Deus. O que mais? Para a remissão dos nossos pecados. Ser exemplo de bom modo deve ser. Refazer a aliança que havia sido quebrada. Fazer aliança. Existe uma coisa ainda superior que vocês vão falar. Quando o nosso Senhor assume a natureza humana, é claro, vocês todos estão corretos. Ele veio nos livrar do pecado, nos arrancar da mão de Satanás. Né? São João fala isso na primeira carta, 1 João 3,8. Ele diz assim: para isto que o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sim, o demônio tinha nos arrancado das mãos de Deus através do pecado. Né? Ele nos tinha arrancado. O pecado é uma ruptura com Deus. E a gente estava num estado de pecado. Toda a humanidade estava nesse estado de ruptura, fora da comunhão com Deus. Porém, quando Deus assume a nossa natureza humana, quando Ele desce à terra, Ele desce para nos arrancar dessa situação, para nos tirar dessa situação de pecado. Mas Ele nos dá algo a mais. Ele nos dá uma coisa superior, que a gente não tinha em Adão. A gente não tinha em Adão. Também. Junto com a mãe, Ele vem trazer para nós a vida divina. Presta atenção, porque isso é muito importante. Presta atenção, isso é muito importante. Isso é o diferencial da nossa fé católica, que é maravilhoso. Olha só, existe uma vida divina que se vive no céu. Existe uma vida entre o Pai, o Filho e o Espírito. Deus é vivo, Deus é eterno. E Deus já era feliz antes de criar o mundo e criar o homem. Deus já era feliz, não precisava de nada, não era carente de nada. Era feliz. E que felicidade é essa? É a vida que se vive na Trindade. O Pai ama o Filho com amor eterno, com amor perfeito. O Filho, recebendo o amor do Pai, ama de volta o Pai. Ama de volta o Pai. E esse amor é tão perfeito, tão eterno, que Ele é uma outra pessoa divina, que é o Espírito Santo. Essa comunhão, essa vida, que é felicidade perfeita, Jesus quis trazer do céu para nós. Ele desce do céu para vir a essa terra e trazendo consigo, trazendo na sua pessoa essa vida divina. E quando ele se torna homem, quando ele assume a natureza humana, ele leva também o homem para o seio da Trindade. Há 2 domingos atrás, 3 domingos atrás, a gente celebrou o mistério da Ascensão do Senhor. E dentre todas as coisas lindas que existe esse mistério encerra em si, existe uma outra coisa maravilhosa, que a gente não se dá conta, que é o seguinte: o que é a Ascensão do Senhor? É o momento em que ele sobe aos céus, sim? Acabou a missão aqui na terra, ele já morreu, já ressuscitou. E ele ficou lá 40 dias com seus 50 dias com seus 40 dias com seus discípulos. Ele sobe aos céus. O que acontece quando ele sobe aos céus? O que isso significa? Significa que ele volta para a Trindade, ele volta para a comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, só que agora ele volta como um homem também. Ele volta como um homem. Nunca deixou de ser Deus. Só que ele não era homem antes da encarnação do Verbo. Ele sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Mas em um determinado momento ele assume a natureza do homem. Sim? Está claro isso? Ou está muito confuso? Não. Jesus sempre foi Deus. Sempre. Com o Pai e com o Espírito Santo. Só que existiu um momento que São Paulo chama de plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, ele desce e assume a natureza humana. A natureza humana não fazia parte da divindade. Agora sim faz parte. E desde a ascensão, lá no céu, lá na Trindade, existe um homem, que é Jesus. Na Trindade existe um homem, que é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus levou para o seio da Santíssima Trindade a nossa natureza humana. E quando Jesus ele meio que fura essa bolha da Trindade para descer, ele fura a bolha. Então, imagina que tem uma bolha da Trindade. Ele fura a bolha, desce. Agora ele volta. Quando ele volta para a bolha de novo, que é o céu, que é a Trindade, quando ele volta, ele traz consigo todos nós. Todos nós.
Então existe um intercâmbio entre Jesus e nós. Existe um intercâmbio. Ele doa a sua vida para nós. Ele doa a sua vida para nós. E a santidade é quando Jesus doa essa vida para nós e essa vida começa a crescer em nós. O que a gente reza no Glória, quando a gente canta na missa ou Glória? A gente canta assim: só vós sois o Santo. Só vós sois o Santo. O que isso significa? Isso significa que o Santo por excelência, o Santo, o Perfeito, o Puro, o Imaculado, o Glorioso, o único é Deus. O único é Deus. Aí você pergunta assim: mas Breno, então a gente não tem Santa Teresinha, São Padre Pio, São Paulo, São Pedro? Todos os homens que se tornaram santos, e nós sim temos Santa Teresinha, sim temos São Padre Pio, sim temos São Francisco, temos todos eles. Só que todos esses homens que se tornaram santos, eles só se tornaram santos porque Jesus Cristo, o Verbo encarnado, desceu e derramou na alma deles a santidade que é dele. E aí que a gente entende que São Paulo fala, em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso, gente, não é uma metáfora, uma poesia somente. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. São Paulo está descrevendo o que de fato estava acontecendo com ele. O que de fato aconteceu com ele. Já não sou eu quem vive, é Cristo vive em mim. E a santidade é justamente isso. Ninguém se torna santo por forças próprias. Ninguém se torna santo por força de braço. Ninguém se torna santo por força de vontade. Um santo se faz porque Deus desceu do céu, o Verbo se fez carne, assumiu a nossa natureza humana, e quando ele assume a nossa natureza humana, ele compartilha a sua vida santa. Ele compartilha a sua vida santa. Aí você deve estar se perguntando assim: isso é muito bonito, mas como é que isso acontece na minha vida? Em primeiro lugar, isso acontece na sua vida porque você e eu recebemos essa vida de Deus no nosso batismo. No batismo aconteceu exatamente isso. Aquilo que Jesus Cristo veio fazer na terra, que é dar santidade para os homens, ela se dá na tua vida, na minha, no meu e no teu batismo. No meu e no teu batismo, aquela graça, aquela vida da Trindade que Jesus veio trazer na terra, ela veio ser derramada na tua alma e na minha alma. Vocês lembram daquela parábola do grão de mostarda? Sim? Lembram? Sim. Como é que ela é? Jesus falou: com que hei de comparar o reino de Deus? Jesus falou assim: o reino de Deus é como um grão de mostarda, que sendo a menor de todas as sementes, quando é semeada, cresce, se torna uma árvore frondosa, na qual os pássaros dos céus vêm acampar e fazer os seus ninhos. Já viram um grão de mostarda? Sim ou não? Não. Eu também nunca vi na frente, mas eu já pesquisei na internet. Depois eu pesquisei na internet, grão de mostarda, tem a foto de uma pessoa com a mão assim, um grão de mostarda, um grãozinho pequenininho assim. E depois veio a árvore de mostarda, é enorme, realmente é muito grande. Enfim, quando Jesus falou isso, ele estava falando do nosso batismo. E o que acontece no nosso batismo é isso. E o processo de santificação é exatamente esse. O que a gente recebe no nosso batismo? É uma graça que nós não vemos, mas que vem na nossa alma como um grão de mostarda. O reino de Deus habita dentro de nós. Jesus falou isso em Lucas 17, 21. Se eu começo a pregar é porque o reino de Deus está dentro de vós. A palavra original do Evangelho é essa: o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando uma criança é batizada, ou um adulto, tanto faz, uma pessoa é batizada, acontece que vem a graça de Deus para aquela alma como um grão de mostarda. Mas é verdadeiramente a vida de Deus que está dentro daquela alma. Então, aquele momento do batismo, a pessoa foi renovada. Aquele momento do batismo, aquela pessoa foi perdoada dos seus pecados. O pecado original foi apagado. O demônio foi desbancado. E a vida divina começou a habitar dentro de você. A vida de Deus. Acontece que aquela vida é um grãozinho de mostarda. Ela precisa crescer. E à medida que nós vamos nos santificando, nos aproximando de Deus, comungando, rezando, conhecendo a Deus, crescendo na fé, aquele grão de mostarda vai crescendo, se torna uma árvore. Isso é o processo de santidade.
E isso que aconteceu com todos os santos. Com todos os santos, tirando a Virgem Maria. Já nasceu santa, toda santa. Toda pura. Toda pública a gente reza na Madonna da Santa. Só que acontece o seguinte, com todos os santos, todos, aconteceu exatamente isso. Receberam no batismo essa graça. E essa graça foi crescendo. À medida em que se tornaram uma árvore frondosa, aqueles homens puderam repetir com São Paulo: já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. E, gente, vou repetir. Isso não é uma metáfora. Isso é exatamente o que acontece com todos os santos. Quem lê a vida dos santos, quem tem o hábito de ver como esses homens viveram, repara que verdadeiramente eles começam a agir divinamente. Por isso que a gente fala, vejam, que no batismo, uma das coisas que acontece conosco é que nós nos tornamos filhos de Deus. O que significa na prática nos tornarmos filhos de Deus? O que vocês acham? Enquanto isso eu pergunto minha área. O que vocês acham? Eu vou perguntar para vocês. O que significa ser filho de Deus? Hã? Alguém falou ser parecido com Deus. Boa resposta. O que mais? Veja, olha, o que acontece quando uma pessoa é filho de outro? Um homem é filho de outro homem, um ser humano é filho do outro. Ele recebe uma criança, exato, uma criança que nasce do seu pai e da sua mãe. O que o pai e a mãe estão dando para a criança? Estão dando, obviamente, a vida, mas também estão dando a natureza humana. Isso significa o quê? Que aquele que está nascendo daqueles pais não vai ser um cachorro, não vai ser um papagaio, não vai ser um cavalo, vai ser um homem, porque nasceu de um homem. Se está nascendo de um homem, se tornará um homem. Então vai agir como um homem, vai pensar como um homem, vai falar como um homem e muito mais. Vai falar como um homem, agir como um homem, pensar como um homem e pensar como os seus pais. Os pais educaram. Vai aparecer geneticamente com seus pais. Vai aparecer também os traços dos pais. Né? Já viram, já tiveram a experiência de conhecer uma pessoa num tempo, mas não conhecer o pai da pessoa, a mãe da pessoa, e depois você conhece o pai ou a mãe da pessoa, e você olha o pai ou a mãe e fala: parece que eu estou vendo o seu filho falar. Lá no seminário acontece isso, quando a gente convive o tempo todo junto, e depois conhece o pai daquele seminarista ou a mãe daquele seminarista. Outra vez aconteceu isso comigo, estava eu, o seminarista, e quando conheci a mãe dele. E ela começou a falar. Aí eu falei para ele: gente, estou vendo você falando, estou vendo você gesticulando, é exatamente igual. Acontece isso. Então, quando a gente se torna filho de Deus no batismo, veja, quando nos tornamos filhos de Deus, o que acontece conosco? A gente começa a receber a natureza de Deus. E Deus, como nosso Pai, começa a nos formar, viver em nós e fazer com que a gente comece a viver como Ele, agir como Ele, pensar como Ele e nos tornar parecidos com Ele. Está claro isso? Sim? Ou está muito confuso, muito abstrato? Deus nos toma como filhos e Ele começa a viver dentro de nós. Acontece o seguinte, vejam, presta atenção. Como é que um pai e uma mãe educam um filho? Educam exteriormente, sim? A mãe não está dentro do filho. O pai não está dentro do filho. Está de fora, sim? O pai está de fora. Ele começa a educar, ele começa a falar, ele começa a exortar e exteriormente começa a mover interiormente aquele filho. Está claro? É uma pessoa de fora, exterior, que está falando com o filho. Quando Deus Ele nos dá a graça do batismo, Deus começa a viver dentro de nós. Então, interiormente começa a nos formar. É a vida interior. Isso que a gente chama de vida interior. Vida sobrenatural. Vida da graça. Deus, dentro de nós, vai nos formando. Vai nos educando. Acontece que Ele não tira a nossa liberdade. Não tira a nossa liberdade. Existe uma vida divina dentro de nós, mas existe também a nossa vida humana. E a gente precisa ceder a Deus. A gente precisa dar brechas para Deus. A gente precisa dar oportunidade para Deus poder falar, para Deus poder nos mover, para Deus começar a agir dentro de nós.
E quando a nossa liberdade deixa Deus agir, quando a nossa liberdade dá brechas para Deus, dá meios para Deus, como assim? Começa a comungar bem, começa a ter vida interior, começa a rezar, começa a frequentar os sacramentos, começa a ler a Escritura, começa a conhecer a fé. Vai crescendo na fé, assim a gente vai dando brechas para Deus agir. E Deus vai tomando posse. Deus vai se apossando. Uma passagem da carta aos Hebreus que eu acho lindíssima é assim, Hebreus 11, 29, diz assim, Hebreus 11, 29 ou Hebreus 12, 29, agora eu não estou lembrado, mas é um dos dois. Diz assim, o nosso Deus é um fogo devorador. Eu acho linda essa passagem. O nosso Deus é um fogo. Imagina agora uma floresta pegando fogo assim, né? É triste porque uma floresta pegando fogo. Mas imagina agora Deus como esse fogo que devora a nossa alma. Ou seja, Deus que quer nos consumir de amor. Deus que quer nos abraçar. Deus que quer tomar o nosso coração. Quer viver em nós. Deus quer viver em nós. Então, eu estou tomando esse tempo todo para falar sobre isso, porque isso é muito importante. Às vezes não medita sobre isso. Isso é doutrina católica, isso é teologia católica. É exatamente isso que é santidade. A santidade não é força de braço. A santidade não é moralismo. Eu vou pela minha força vencer o pecado, eu vou pela minha força ser cástico, eu vou pela minha força ser santo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Você não vai. Não vai. Romanos 7, 19. São Paulo diz, eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Se for pela tua força, se for pela minha força, seremos pecadores eternamente. Se for pela tua força e pela minha, nós nunca seremos santos. Nunca. Por isso que os santos são aqueles que deram abertura para Deus. Deram abertura para Deus. Outro dia eu estava lendo um livro da biografia de São José Maria Escrivá, e a autora era uma jornalista, que era do Opus Dei também. E aí, ela, comentando com alguns trechos da vida de São José Maria, falava assim, é claro que Deus dá graça para todos os homens, Deus dá graça para todo mundo. Só que para os santos parece que Deus dá uma graça maior. A jornalista fala isso no livro. Parece que para os santos Deus dá uma graça maior. E ela fala um negócio interessante, ela fala assim, é verdade, Deus dá uma graça maior para os santos. Deus dá. Aí ela fala assim, mas por que Deus dá uma graça maior para os santos? Aí ela completa e diz assim, para a nossa vergonha. Ela fala assim, porque eles pedem mais. Porque eles suplicam mais. Porque eles mendigam a graça de Deus. Eles se põem em oração, eles se colocam em oração, eles vão até Deus, eles buscam a Deus. É como aquele Salmo 26, versículo 8, que reza, Senhor, é a vossa face que eu procuro. Por isso que Deus dá mais a graça para eles. Porque eles buscam mais. Jesus falou, Mateus 7,7, pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou essa frase? Jesus. A verdade. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade não pode mentir. A verdade não pode mentir. Então ele falou, pedi e vos será dado. Pedi e vos será dado. Então, meus irmãos, primeira coisa desse encontro de hoje, ainda não falei de Nossa Senhora, eu preciso falar de santidade, porque é para isso que ela nos ajuda. Se a gente quer ser santo, e se você quer ser santo, você não vai ser santo por você mesmo, pelas suas forças. Existiu uma heresia na história da igreja chamada heresia do pelagianismo. Pelágio era um monge que acreditava que a santidade se alcançava pelas suas próprias forças. E Jesus tinha sido somente um exemplo para nós. Jesus nos move apenas pelo seu exemplo. E a igreja condenou isso é errado, isso é heresia. Jesus não é só um exemplo, Jesus nos move, Ele nos dá a graça. Se Ele não nos der a graça, não alcançaremos a santidade. Ok? Tudo isso para dizer o seguinte, essa é a nossa vocação. E essa vocação tem que fazer os nossos olhos brilharem. Quando você medita sobre a santidade, quando você medita que Deus vem viver em você, que Deus vem morar em você, que Deus vem fazer morada no seu coração, para dar a vida dele para você, para compartilhar a vida dele contigo, isso tem que fazer o seu coração aquecer. Isso tem que fazer o seu coração vibrar, pulsar. Eu quero corresponder, eu quero ser santo, eu quero viver a vida de Deus, eu quero que Ele viva a vida dele em mim. E aí, meus irmãos, a nossa grande descoberta é que Ele nos criou para isso. É que Ele nos criou para isso.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. João 14, 2. Eu vou preparar-vos um lugar, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para Ele. É isso que Agostinho dizia: tu me criaste para ti, Senhor, e minha alma está inquieta enquanto não repouso em ti. Meus irmãos, essa é a nossa vocação. Essa é a tua vocação e a minha. Isso independentemente do nosso estado de vida. Independentemente se eu vou ser padre, se você é casado, se você vai ser religioso, religiosa, se você é leigo consagrado, se você trabalha aqui, trabalha ali, se você é médico, se é professor, se é mecânico. Não interessa. Se você é homem, batizado, você é chamado a ser santo porque Deus veio viver dentro de você. Essa é a nossa vocação. E olha, gastei tempo falando disso, porque é para isso que a gente... Para isso que São Luís escreveu esse livro. E é para isso que a gente tem o auxílio de Maria. Então vamos lá. Essa parte maravilhosa, essa parte bonita, bela, acontece o seguinte: olha para a tua vida e para a minha. Eu e você encontramos uma grande dificuldade de viver essa verdade, sim ou não? Encontramos uma grande dificuldade porque nós somos pecadores. A dificuldade não está em Deus, a dificuldade está em nós. A gente coloca barreira. A gente tem a concupiscência, a gente tem a inclinação ao pecado. A gente coloca a barreira. É difícil, é árduo, não é? E aí, bom, existem uns meios de colocar essa santidade. Esses meios estão presentes no Evangelho. E São Luís ele destaca 3 meios interessantes. A humildade, né? Primeiro, para ser santo, a gente precisa ter humildade de coração. Depois ele fala da oração contínua e da mortificação universal. Resumindo, ele fala que o santo é aquele que é humilde de coração, é aquele que tem uma contínua oração e aquele que tem sempre mortificação. Tudo faz mortificação. E são os meios que o Evangelho nos dá para ser santo. Acontece, meus irmãos. Acontece que nem sempre a gente consegue cumprir isso. Sim ou não? Olha para a tua vida, não precisa olhar para mim, não precisa olhar para o abstrato. Olha para a tua vida e para mim, eu vou olhar para mim. Nem sempre a gente consegue cumprir isso, sim ou não? Sim. Porque o nosso pecado às vezes nos impede. Acontece. E aí São Luís ele fala uma coisa assim: então qual é a nossa tarefa? A tarefa é encontrar um meio que seja fácil para a gente poder cumprir aquilo que o Senhor nos pede. E para poder vencer os nossos pecados. E para poder começar a amar. Porque não é só vencer pecado. Vencer pecado é o primeiro passo. Vencer os pecados mortais, vencer os pecados grandes. Depois, meus irmãos, vencido o pecado, está tirada a barreira. Começa a amar Jesus. Começa a fazer atos de caridade, começa a ser santo. Bom, a gente precisa achar um meio. Ele fala o seguinte: esse meio é a Virgem Maria. Então, assim, a Virgem Maria, ela é um meio que nos auxilia a viver essa santidade que Deus veio trazer para nós. Essa santidade que Jesus veio trazer para nós. A Virgem Maria, ela é um meio para nos ajudar. Vejam, eu falei no nosso último encontro que quem foi que instituiu a devoção à Virgem Maria foi o próprio Jesus Cristo. No alto da cruz, o Senhor olhou para São João, que representava toda a igreja, e olhou para a Virgem Maria e disse para ele: eis aí a tua mãe. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: você, igreja, minha esposa, igreja, querem cumprir a santidade, querem seguir os mandamentos, aqui está o auxílio. Eis aí a tua mãe. Ele deu para a igreja a mãe que era dele. Aí São Luís ele enumera alguns pontos muito interessantes para a gente comentar. São motivos pelos quais a gente precisa nos recomendarmos a Virgem Maria. Vejam, olha só, como eu falei, eu estou me baseando nesse livrinho aqui, O Segredo de Maria, né, porque é um resumo, mas tudo que está aqui é a doutrina do tratado, ok? Tá bom? Então vamos lá. Ele fala assim: para alcançar a graça de Deus é necessário achar Maria. É o título muito forte, né? É necessário achar Maria. É necessário achar. E ele começa a enumerar os motivos pelos quais tem que amar a Nossa Senhora. E ele enumera 10 motivos. A gente acha, a gente pensa nisso assim: caramba, 10 motivos? Sim, 10 motivos. Vamos lá passar brevemente sobre esses 10 motivos, que é um belo resumo. Primeira coisa, primeiro motivo:
Só Maria achou graça diante de Deus. Só Maria. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos. Ou seja, se nós olhássemos para a multidão dos homens, antes da encarnação do Verbo, antes de Jesus se fazer homem, e mesmo nós, antes do nosso batismo, todos estávamos no estado de pecado. Ou seja, no estado de inimizade com Deus. Só que existe uma mulher que nunca se encontrou nesse estado. Nunca. Que é a Virgem Maria. A Virgem Maria, ela foi feita por Deus. Ela é criatura. Ela não faz parte da Trindade. Ela é uma criatura. Criada. É uma mulher, um ser humano, criado por Deus. Com uma missão. Para ser mãe de Deus. O maior privilégio da Virgem Maria é ser mãe de Deus. E por causa desse privilégio de ser mãe de Deus, ela recebeu os outros privilégios. Dentre esses outros privilégios, existe o privilégio da Imaculada Conceição. O que é a Imaculada Conceição? Que ela foi a única na face da terra, depois do pecado original, que foi concebida sem pecado. Só que vejam, uma coisa interessante, e vou fazer uma pergunta para vocês, se me responder muito facilmente. Sempre uma brincadeira, uma pergunta que eu faço quando eu falo sobre a Virgem Maria. Se for responder na hora. Olha, a Virgem Maria, ela foi criada, ela foi feita para estar unida à missão de Jesus. Foi feita para estar unida à missão de Jesus. Vejam, se eu fizesse uma pergunta para vocês, como vocês me responderiam? Se eu dissesse assim, eu vou dizer uma característica de algumas pessoas. Vocês vão dizer quem é essa pessoa. Muito fácil. Muito fácil. Se eu dissesse para você assim, olha, existe uma pessoa que ela é mulher, ela é virgem, ela é imaculada, ela estava prometida a casamento a um homem e foi visitada por um anjo, quem vocês me diriam? Essa mulher é Eva. Eva é a mulher virgem, antes de ter filho era virgem, imaculada, porque não tinha pecado ainda, prometida a casamento dela, e foi visitada por um anjo chamado Satanás. Vejam por que eu estou falando isso. Porque Deus, no seu mistério da salvação, ele quis reparar tudo aquilo que tinha acontecido no início da criação. As armas que Satanás usou para fazer o homem cair. Uma mulher, uma virgem, que deu ouvidos a um anjo decaído e, desobedecendo a Deus, fez com que toda a sua prole, os filhos de Eva, nascessem com pecado original, o pecado que ela tinha cometido. Agora, Deus, para reparar, quem não sabe é Jesus Cristo. Quem não sabe é Jesus Cristo, o novo Adão, o segundo Adão. Ele que tira o pecado do mundo. A gente reza também no Glória, né? Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Ele tira o pecado do mundo. Mas foi por uma mulher que entrou em desobediência no mundo. Então Deus quis reparar aquele pecado inicial com um ato de obediência também de uma mulher perfeita, e muito mais perfeita do que aquela primeira mulher. Então Deus vai e confecciona alegremente um ser humano perfeito para ele, que é a Virgem Maria. E quando Deus cria Maria, quando Deus confecciona a Virgem Maria, ele acha graça, ele enche a Virgem Maria de graça, para que o pecado nunca toque nela, para que o diabo nunca toque nela. Então, Maria achou graça diante de Deus. Ela foi feita em graça, ela foi feita repleta de graça. E São Luís, ele tem uma frase, agora não estou lembrando se São Luís ou se é Santo Afonso. Enfim, a frase é o seguinte: quem de nós, se tivéssemos a oportunidade de fazer a nossa mãe, não faria a nossa mãe perfeita? Então, Deus para reparar a humanidade, o pecado da humanidade, Ele mesmo criou uma mulher e cria perfeita. Então, Maria Santíssima, ela achou graça de Deus. E como é que a gente prova isso? O anjo falou isso. O anjo falou isso. Quando o anjo se põe
diante da Virgem Maria, nós falamos no último encontro, né, que o anjo ele se assusta, né, de uma olhada para Nossa Senhora, ele fala assim, não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça. O anjo não falou isso para ninguém. Nenhuma outra pessoa recebeu esse elogio angélico na Escritura. Nenhum outro. Mas ele falou para ela, encontraste graça. Graça diante de Deus. O que significa? A gente poderia meditar muitas horas sobre isso. Porque encontrar graça, o que significa encontrar graça? É encontrar uma salvação, encontrar uma paz entre Deus. Não havia uma paz entre o homem e Deus, porque o homem estava em estado de pecado, estava em estado de desunião. A paz que é fruto da salvação. Quando o anjo olha para ela e fala assim, você encontrou a graça, você encontrou alegria em Deus. Deus olhou para você e não se entristeceu, porque não viu pecado. Deus não viu desordem, Deus não viu desunião entre você e ele. Deus olha para você e encontra alegria, encontra paz. Então, bom, Maria achou graça diante de Deus. Porém, não só para ela, Maria achou graça também para os homens. Ela encontra graça para os homens. Olha, diz São Luís, Maria achou graça, só Maria achou graça diante de Deus, não só para si, mas também para cada homem em particular. Nem os patriarcas ou os profetas, nem todos os santos da antiga lei puderam alcançar esta graça. Porque vejam, como é que eu sei que a Virgem Maria alcançou a graça para nós? Porque ela foi o canal através do qual veio Jesus. E Jesus é aquele que vem alcançar a maior de todas as graças para nós, que é a salvação. Então, por causa daquele sim, eu e você fomos libertos. Eu e você temos o céu, eu e você temos a graça de podermos um dia encontrarmos com Deus face a face. E desde agora já podemos estar em paz com Ele. Se você está em estado de graça, se você recebeu o batismo, se você recebeu a absolução sacramental, está em estado de graça agora, tudo isso também por causa de um sim da Virgem Maria. Porque ela alcançou para nós a graça como Salvador. E olha, e no segundo ponto ele diz assim, foi ela quem deu o ser e a vida ao autor da graça. Autor da graça. Quem é que te salva no sacramento da confissão? Quem é? É o Cristo, não é? É Jesus. Quem é que vem a você na comunhão? Jesus. Mas quem é que deu o ser? Vocês lembram? No início dessa formação, eu falei que quando Jesus ele quis nos dar a santidade, ele desceu do céu. Ele desceu do céu. Esse foi o plano da Trindade, esse foi o plano da providência. Descer, fazer Deus descer do céu para derramar a graça para nós. O autor da graça veio morar dentro de nós. João 1,14 diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o verbo se faz carne, ele só pode tomar a carne e se fazer a carne porque ele recebeu um instrumento. O instrumento foi a Virgem Maria. Quando ela dá o sim para a encarnação do verbo, ele vem habitar no seio da Virgem Maria. E ali naquele seio, naquele ventre, naquele útero, ele é formado. Deus é formado como qualquer filho é formado na barriga da mãe. Recebe os nutrientes da mãe, recebe a formação do corpo da mãe. O Cristo, o autor da graça, Deus eterno, todo-poderoso, recebeu de Maria a vida humana. Recebeu de Maria o ser humano. Por isso que ela, gerando o autor da graça, ela é chamada de Mãe da Graça. É chamada de Mãe da Graça. Ok, vamos avançar. Além disso, quando Deus Pai, número 3, quando Deus Pai, Ele dá para nós Jesus Cristo, Ele nos dá tudo, todas as graças. Quando Deus nos dá a Jesus, a Maria, Ele dá tudo. Só que antes de Jesus vir para nós, antes de nós recebermos Jesus, ela recebeu Jesus. A Virgem Maria recebeu Jesus. E é bonito pensar nisso, que a primeira pessoa para quem Jesus vem a essa terra é para Nossa Senhora. A primeira pessoa para quem Jesus vem é para Nossa Senhora. Porque antes dele vir ao mundo, antes de todas as pessoas virem Jesus, olharem, ouvirem a sua voz, ele vem para o seio da Virgem Maria. O Pai manda o Filho para Maria, para ela, em primeiro lugar. Ok, primeiro passo, vou ficar aqui falando até morrer. Deus escolheu Nossa Senhora para ser tesoureira, administradora e dispenseira de todas as suas graças. De sorte que todas as suas graças e todos os seus dons passam pelas mãos da Virgem Maria. Quando
Deus escolhe Nossa Senhora para ser o caminho, o instrumento pelo qual o Cristo vem até nós, Ele também escolhe Nossa Senhora para ser tesoureira, administradora de todas as graças. Ok, vamos passar. Número 5, ele fala assim: como na ordem natural é necessário que uma criança tenha pai e mãe, assim na ordem sobrenatural, Ele quis também nos dar não só um pai, mas uma mãe também sobrenatural. E número 6, ele diz assim: já que Maria formou a cabeça dos predestinados que é Jesus Cristo, a ela também pertence formar os membros desta cabeça. São Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo. Sim? É o corpo da qual Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça do corpo de Cristo. Então, se Maria Santíssima formou a cabeça do corpo de Cristo, formou a cabeça do corpo que é a igreja, ela certamente deve formar também os outros membros, que somos eu e você. Nós somos membros de Cristo. Ok? Estou passando rápido por essas partes, para a gente poder avançar, tá bom? Número 7, ele diz assim: o Espírito Santo desposou Maria, e nela e por ela gerou Jesus Cristo, a sua obra-prima. Como nunca repudiou Maria, continuou todos os dias a gerar nela e por ela, de maneira misteriosa, os predestinados. Ou seja, como o Espírito Santo se uniu à Virgem Maria, como num casamento, e nesse matrimônio espiritual entre o Espírito Santo e a Virgem Maria, eles formaram Jesus, o Verbo encarnado. Assim, eles continuam a formar os predestinados, ou seja, os homens que querem ser santos, os homens que querem se unir a Jesus. Número 8. Maria recebeu de Deus domínio particular sobre as almas para as alimentar e fazer crescer em Deus. Como a criança tira todo o seu alimento de sua mãe, assim também todos os predestinados tiram todo o seu alimento espiritual e toda a sua força de Maria. Então, a Virgem Maria é aquela que alimenta também a nossa vida espiritual, a nossa fé. Como alimentou Jesus, alimenta também a nós. Número 9. Deus habita na Virgem Maria. E número 10, para fechar e com chave de ouro, uma coisa que eu falei da última vez também, é que Santo Agostinho dizia que Maria é a forma de Deus, forma dele. Maria é chamada por Santo Agostinho a forma dele, o molde de Deus. O que significa? Só nela foi formado Deus e homem, sem faltar qualquer traço da divindade. E só nela o homem é formado em Deus. Maria é o grande molde de Deus, criado pelo Espírito Santo para formar um homem em Deus e para nos formar pela graça. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Encerramos todos os 10 pontos. Eu queria ler essa parte para vocês. Só perguntar para não perder. Sim. O 9 você disse o que? O 9? É. Deus habita na Virgem Maria. Obrigada. Assim como Deus habita na Virgem Maria, Ele também quer habitar em nós por meio dela. Ela nos forma nele. E aí, bom, falando sobre isso agora, Maria, a forma de Deus. Eu falei brevemente isso da outra vez. Que a Virgem Maria, ela é como um molde. Como assim um molde? Um escultor, quando vai fazer uma escultura, ele pode fazer de cabeça a sua escultura. Mas é muito mais fácil, até mesmo fazer várias, para fazer em série, se ele tiver um molde, ele faz a escultura através de um molde. O que é a santidade? A santidade não é nós agirmos como Jesus, pensarmos como Jesus, vivermos como Jesus, termos a Jesus como exemplo, o Verbo encarnado ser o nosso modelo de vida, de santidade. Então, seria muito bom que nós tivéssemos um molde para que a forma de Jesus entrasse dentro de nós e nós fôssemos replicar a vida de Jesus em nós. A Virgem Maria é exatamente esse molde, essa forma de Deus, de modo que vivendo nela e por ela nós podemos imitar Jesus. E bom, e aí eu queria dizer uma coisa que eu acho muito bonita para a gente encerrar essa parte, que São Luís ele fala também nesse livro. Ele fala assim, ele usa um termo que vale a pena a gente falar aqui, que algumas pessoas poderiam até tomar um susto quando ele usa esse termo. Ele fala assim, Maria Santíssima é o paraíso de Deus. O que significa isso? O que significa que Maria é o paraíso de Deus? Vejam, o que é um paraíso? Se eu jogar para você e falar assim, olha, um dia você irá para o paraíso. Não pensa a palavra na sua cabeça, paraíso. O que vem na sua mente? Perfeição. Perfeição. O que mais? Descanso. Descanso.
que mais? Uma ilha deserta. Hã? Uma ilha deserta. O céu não é deserto, não. O início do mundo. Início? O paraíso, Adão e Eva. O que mais? Quando a gente fala de paraíso, uma coisa que vem sempre na nossa mente é que é uma coisa muito boa, né? É uma coisa assim que eu vou. É uma coisa perfeita na qual eu vou poder repousar, não no sentido só fisicamente, mas eu vou repousar assim, todos os meus desejos serão saciados. Tudo isso, todos os meus desejos serão saciados. Eu não vou ter mais nada para desejar. Tudo que eu desejo, tudo que eu quero vai estar ali. Porque é o paraíso. A minha vontade de ser feliz, a minha felicidade vai estar ali. Ali é o meu paraíso. Eu não vou precisar de mais nada. É uma boa definição isso. Todos os meus desejos estarão saciados. Agora, isso é o paraíso em relação aos homens. Mas, agora falar que Deus tem um paraíso e que Maria é esse paraíso? Como assim? Vejam que belo. Porque veja, se o paraíso para nós é um lugar onde todos os meus desejos estarão saciados, onde no momento em que eu habitar nesse lugar, eu não vou querer mais nada, eu não vou desejar mais nada, eu vou estar feliz e realizado. Pensa agora em Deus. Existe um lugar onde todos os desejos de Deus são realizados. Esse lugar é a Virgem Maria. E é o lugar onde Ele habitou, com toda a sua felicidade e complacência. Porque veja, não significa que Deus precise de alguma coisa. Deus não é carente, né? O amor que Deus tem por nós não é um amor de atração. Deus não olha para você e fala assim: estou atraidíssimo por você, eu não resisto a você. Não é assim que Deus ama. Eu não passo diante do sacrário e Deus fala assim: não resista ao pênalti, não me mira aí. Não, não é isso. Não é assim que Deus nos ama. Até porque Ele conhece a minha fraqueza, Ele conhece as nossas misérias. Mas Ele nos ama com amor de eleição. Eu quero, apesar da sua fraqueza, apesar do seu pecado, eu elejo você, eu desejo você, quero ficar com você. Isso é o amor de Deus. Mas olha, Deus não é carente. Porém, Deus ama os seres humanos para que os seres humanos o amem de volta. Não porque Deus precisa desse amor, mas por pura bondade de Deus. Deus quer fazer com que os homens o amem de volta, porque os homens serão felizes se o amarem de volta. Os homens serão realizados, os homens serão perfeitos se o amarem de volta. Então Deus cria o homem no intuito de que o homem o ame de volta, de que o homem seja devoto dele, de que o homem seja servo dele, de que o homem obedeça os mandamentos, de que o homem seja perfeitamente ordenado para Deus. Ele não encontrou isso em nós em todos os momentos. Porém, na Virgem Maria, na alma de Maria, Jesus nunca foi esquecido. Deus nunca foi esquecido. Deus sempre teve o primeiro lugar. Deus sempre foi amado até as últimas consequências. Deus sempre foi o Senhor da alma de Maria, porque ela jamais tirou o seu olhar de Deus. Deus confeccionou aquela alma justamente para que ela fosse perfeitamente servidora dele, perfeitamente adoradora dele. E por isso que a alma da Virgem Maria é o paraíso de Deus. Porque ali Deus tem tudo o que Ele quer. Amor de volta, adoração, servidão, amor, enfim, de apoio, etc. Na alma de Maria, Deus tem tudo o que Ele pensou para a humanidade. Tudo o que Ele quis para a humanidade está resumido no coração da Virgem Maria. E é belíssimo vocês se consagrarem e celebrar semana que vem o coração imaculado de Maria. Porque o coração imaculado de Maria é o repouso de Jesus. Se tem um lugar onde Ele repousou, Ele descansou, é no coração de Maria. Jesus, na cruz, na paixão, no Calvário, se viu abandonado por todos os seus amigos. Todos os seus amigos. E a liturgia da igreja atribui também a Ele e a Nossa Senhora aquele trecho de Lamentações. Ó vós todos que passais pelo caminho, considerai e vede se há alguma dor lá para mim. Ou Salmo 68 também assim. O insulto tem um trecho do Salmo 68. Imagine esse trecho na boca de Jesus. O Salmo 68. O Salmo 68 diz assim. Imagine esse trecho na boca de Jesus na sua paixão. Diz assim: o insulto me partiu o coração. Não suportei, desfaleci de tanta dor. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém podia encontrar. Procurei quem me aliviasse e não achei.
Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Esse é um versículo do Salmo 108 que foi verdadeiramente cumprido na cruz. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Eu procurei que me aliviasse e não achei. Esse é um trecho que é cantado no ofertório do Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Procurei que me aliviasse e não achei. Mas existiu alguém ali no Calvário que aliviava o coração de Jesus, que era o coração da Virgem Maria. O coração de Maria, a gente pode imaginar Nossa Senhora de longe, olhando para Jesus, olhando não só para Jesus fisicamente, mas os olhos da alma constantemente fixos nele. Enquanto muitos blasfemavam, perdiam a fé, voltavam-se contra ele, o coração de Maria era uma fornalha abrasadora, era uma fornalha cheia de caridade, que jamais se apagou, que jamais diminuiu e que jamais perdeu o foco em Jesus Cristo. Por isso que ela é o paraíso de Deus. Por isso que ela deu repouso para Deus. Por isso que nela Jesus se agradou. E São Luís tem uma frase no tratado, não está aqui no Segredo de Maria, mas está no tratado, que diz assim: Deus encontrou suas delícias vindo repousar no seio de Maria. Deus encontrou suas delícias e não se arrependeu de ter saído do céu para morar no coração de Maria, para morar no seio de Maria. Meus irmãos, se nosso Senhor se agradou, se nosso Senhor quis descer do céu, abandonar, entre aspas, porque nunca abandonou de fato, mas deixar a morada celeste para vir habitar no seio de Maria, Ele está dizendo para nós que esse é o nosso caminho também. Morarmos no coração de Maria, fazer a nossa morada no coração de Maria, viver o coração de Maria, unido a Maria. Ele é o caminho. Então, meus irmãos, falando propriamente sobre a devoção, muitas pessoas, e aí no tratado fala-se muito disso, quando ele fala das falsas devoções. Tem uma parte do tratado, lá no número 99, número 100, ele começa a falar sobre as falsas devoções e a verdadeira devoção. Se eu não me engano aqui, ó. Pronto. Número 90, isso. Escolha da verdadeira devoção Nossa Senhora. É 90, 91, e aí, bom, 92 começa. Falsos devotos e falsas devoções. E aí, ele começa a numerar, é muito legal essa parte. A gente começa a identificar muitas coisas que a gente vê hoje em dia. Gisele chegou nessa parte já? Não. Ainda não. Qual é o número? Número 92. E ele vai falando de várias devoções, vários tipos de devotos, tipos de pessoa, tipos de devotos que são devotos falsos. Aí ele começa assim, os devotos críticos. Número 93, devotos críticos. São aqueles que até têm devoção a Nossa Senhora, reconhecem a Virgem Maria como mãe, mas sempre são como que pessoas meio soberbas, sempre criticam um ato de piedade, sempre acham um pouco exagerado, que se faça uma oração de joelhos diante de uma imagem de Nossa Senhora, enfim. Depois essas falsas devoções são bem parecidas umas com as outras. Depois você lê com calma. Depois ele fala sobre devotos escrupulosos, são aqueles que têm medo de honrar demais a Virgem Maria, achando que isso vai ofender o coração de Jesus, achando que ela vai tomar o lugar de Jesus. E ele dá um argumento, que é um argumento muito simples, mas que é perfeito. Ele fala assim: essas pessoas não se dão conta de que ao pensar desse modo, elas estão como que colocando uma competição entre Nosso Senhor e Nossa Senhora. Porque, vejam, esse pensamento ele pode nos rodear. E existem muitas pessoas que pensam exatamente isso. Não vamos honrar demais Nossa Senhora, não, porque é Jesus o nosso centro. É óbvio que é Jesus o nosso centro. Só que, veja, não existe uma divisão, não existe uma competição. Nossa Senhora não quer tomar o lugar de Jesus. Ela não quer atrair os devotos para si e falar assim: venham, fiquem aqui, eu quero tomar o lugar do meu filho. Não. Cada vez que nós nos damos mais e mais à Virgem Maria, mais e mais ela nos vai colocar a Jesus. A última palavra de Nossa Senhora no Evangelho foi qual? Vocês sabem? Qual foi a última palavra que Nossa Senhora pronunciou nos Evangelhos? Fazei tudo o que ele vos disser. É como que o testamento, né? É como que o testamento da Virgem Maria. Uma das poucas, ela fala pouco. Ela fala pouco. Ela fala pouquinho. Ela fala pouco, mas a última fala que a Maria Evangelho é: fazei tudo o que ele vos disser.
Fazem tudo para ele. Ou seja, ide a Jesus e vem que eu vou te levar para Jesus. Tá bom. Algumas pessoas têm um pouco de medo, e isso pode acontecer conosco também, aconteceu com o João Paulo II. Né? A gente tem medo de. E não é um medo, não é que seja mal, né? A gente não faz isso por maldade, mas a gente realmente tem medo de que. Não devemos ter esse medo de honrar Nossa Senhora, o quanto mais nós pudermos, porque ela vai sempre dar todos os louvores que ela recebeu para Jesus. Todas as homenagens que ela receber, ela vai dar para o Senhor. Bom, depois fala sobre os devotos. Eu vou passar breve, porque só vou citar o que São Luís fala aqui, porque isso aqui é muito interessante. E aí fala dos devotos exteriores, né? Aquelas pessoas que se falam devotos da Virgem Maria, mas só fazem práticas exteriores. Eu vou até a imagem, faço o sinal da cruz, eu ornamento a minha imagem, depois eu faço isso aqui. É só coisa exterior. Não consiste na devoção interior em imitar as virtudes, em ser santo, lutar contra o pecado, etc. A verdadeira devoção não pode ser só exterior. Depois ele fala dos devotos presunçosos, muito interessante também, número 4. Devotos presunçosos são aqueles que se presumem a só porque eu usei o escapulário da minha vida e vou ser salvo. Não preciso mais fazer mais nada, só porque eu usei o escapulário, só porque eu usei minha correntinha, só porque eu tinha animais, só porque eu tenho um terço no meu carro, eu vou ser salvo. É quase uma Hã? Como se fosse um amuleto, é uma superstição. Agora uma superstição. São Luís fala que são devotos presunçosos, eles presumem a salvação. É uma superstição. Enfim, depois fala dos devotos inconstantes. Né? Vamos muito Nossa Senhora no dia 13 de maio. Eu venho aqui na paróquia, fico o dia inteiro, assisto todas as missas, resto terça, dia 14 de maio, eu esqueci. São devotos inconstantes. E isso pode acontecer conosco. Pode. E depois os devotos hipócritas. Devotos hipócritas. Escondem seus pecados e maus costumes sob o manto dessa virgem fiel. Ou seja, eu não quero seguir Jesus Cristo. Eu sou pecador e eu sei que eu sou pecador e eu faço maldade com meus pecados. Eu não quero me converter, mas eu apareço diante dos outros como um grande devoto de Nossa Senhora. Isso é hipocrisia. Devotos hipócritas. Depois os devotos interesseiros. Vou fazer uma novena para Nossa Senhora para conseguir um emprego. Recebi o emprego, tchau. Devotos interesseiros da Virgem Maria. Enfim, são esses os 7. Depois ele vai falar sobre a verdadeira devoção. Essa que nós queremos alcançar. Sim. Lindíssimo esse ponto. Esses pontos são muito bonitos. Primeiro ponto. A verdadeira devoção é interior. Ela não brota de coisas exteriores, ela brota do coração, o desejo de amar a Virgem Maria. Como é que eu alimento isso? São Tomás fala que eu alimento através da minha inteligência. Eu vou lendo, vou conhecendo mais sobre a Virgem Maria, vou conhecendo mais sobre os feitos dela, vou conhecendo sobre o que ela fez na vida dos santos, eu vou conhecendo aquilo que vai fazendo crescer o meu amor por ela. É assim que a gente aumenta a devoção. Não tem outro jeito. É conhecendo através da inteligência que a vontade vai se querendo amar. A gente vai aumentar a devoção. Então, a primeira coisa, meus irmãos, a devoção verdadeira ela é interior. Ela brota do coração. Ela não brota de práticas exteriores. Ela brota das práticas interiores do coração. Depois, olha que bonito, a verdadeira devoção é terna. É amorosa. Ela brota do sentimento de filiação. Eu estou no número 107, para quem quiser acompanhar. Tá bom? Ela brota do sentimento de filiação. Eu sou filho. Qual é o verdadeiro filho que não quer amar a mãe com uma ternura? Né? Ternura. Sim, ela terna. Depois, a terceira, a verdadeira devoção ela é santa. Ela é santa. E ela quer me fazer santo. Ela quer me fazer lutar contra o pecado. Ela quer me fazer amar Jesus. Evitar o pecado, imitar as virtudes da Santíssima Virgem. Olha só, São Luís fala, particularmente sua humildade, sua fé viva, sua obediência, sua oração contínua, sua mortificação universal, sua pureza, sua caridade, sua paciência, sua doçura, sua sabedoria, etc. É santa. Ela tem que me fazer desejar a santidade. E a Virgem Maria quer me ajudar para isso. 4. A verdadeira devoção ela é constante. Constante. Nossa Senhora falou o que em Fátima, para os pastorinhos? Reze o terço todos os dias. Todos os dias. Porque a verdadeira devoção é constante, meus irmãos. Constante. O amor é constante. Isso é constância, é uma coisa própria do amor. Não existe amor que não é constante. Né? Você é casado. Vai ser fiel só uma semana, tá bom? Não existe. Isso não existe. Isso não é amor. Constância. Ok. Número 5. A verdadeira devoção, a verdadeira devoção é desinteressada.
Isso é lindíssimo, porque isso é verdade. Desinteressada. São Paulo falava assim, você viver na pobreza, você viver na riqueza. Você viver na abundância, não é assim, por exemplo, a fórmula, olha que bonito. Isso também é próprio do amor, o amor é desinteressado. Como é que é, vocês são casados aí, como é que foi que vocês falaram aí no casamento de vocês, no consentimento de vocês? No consentimento vocês falaram assim, eu, fulano, te recebo, fulano, por minha esposa, por meu esposo. E te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, saúde, nas doenças. Ou seja, é desinteressado. É desinteressado. Né? Todos os dias da minha vida. Constante. Né? É constante. E é desinteressado. É próprio do amor. Então assim, eu não vou amar Nossa Senhora, eu não vou seguir a Nossa Senhora, eu não vou rezar o texto, só para ganhar coisas. Isso é de uma pobreza espiritual que Deus nos livre disso. Porque veja, ser filho de Maria já é tudo e é muito mais do que a gente merece. Ser filho da Mãe de Deus, ter contato com a Mãe de Deus, ter a Mãe de Deus ao nosso dispor, já é muito e muito, muito, muito mais do que tudo que a gente merece. Então, honrar Maria, servir Maria, ser seu devoto, ser seu escravo, ser seu filho, é tudo, é nossa obrigação quase. Nossa obrigação. Então assim, quando a gente vai reconhecendo a grandeza dessa mãe, quando a gente vai reconhecendo a grandeza, o poder, a soberania dessa mulher, diante da qual os demônios fogem, diante da qual os demônios batem em retirada, quando a gente sabe o poder dessa mulher e que a gente descobre que ela é nossa mãe, servi-la é quase um dever. Submeter-se a ela é quase uma obrigação. Então nossa verdadeira devoção deve ser desinteressada. Nossa verdadeira devoção deve ser livre e apaixonada. E bom. Nem um pouco, porque a gente. Não é errado pedir. A gente precisa pedir. Inclusive, obrigado por essa deixa. Inclusive, Nossa Senhora das Graças apareceu em Santa Catarina da Laboreira e com vários anéis. Já viram essa aparição? Ela apareceu com vários anéis dourados. E Santa Catarina viu alguns anéis muito reluzentes e outros sem nenhuma luz. Ela falou assim, esses anéis são os pedidos que vocês me fazem e eu dou a graça que eu dou para vocês. Alguns estão apagados porque são graças que vocês ainda não pediram. Peçam e eu vou dar. Então, olha só, é errado pedir? É claro que não. A gente não precisa. A gente precisa. E tem que pedir, e pedir muito. Porém, não é pedir com interesse, né? Assim, não é fazer nada. Só porque a devoção faz uma vacina, você me conceder. Isso eu já ouvi muito. Não consegui o que eu queria e pronto, isso é superstição, não é? Não me deu. Eu só fazia isso, né? Eu antigamente, né, botava o santo de cabeça para baixo, pegava o santo. Botava o santo. Mas a gente não vê muito isso, até mesmo no nosso dia a dia, na paróquia. Pessoas falarem assim, se Nossa Senhora, seja lá qual foi o santo que ele resolveu pedir uma graça, se me conceder isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer. Então, tipo assim, se eu não chegar, vamos supor, como a Santa Mônica que rezou, coitada, uma vida inteira, porque 40 anos é uma vida inteira. Então, tipo assim, você esperar uma graça de 30 anos, 50 anos, ou de repente você morrer de vez, aí depois que você morre, ela chega. Então não valeu, né? Não valeu. Então, veja, não é que seja ilícito, não é que seja errado, a gente, por exemplo, nesse caso está falando assim, é como se fosse uma promessa, né? Eu vou pedir, eu vou suplicar e se a senhora me der, eu prometo fazer isso. Isso não é isso. Isso é bom. Alguns santos fizeram isso, inclusive. Vou dar um exemplo aqui, muito interessante. Só para fechar, antes de eu dar exemplo, só para fechar assim, isso não é errado fazer isso. Você pode prometer, Nossa Senhora, se a senhora me der uma graça, eu prometo fazer uma caridade, eu prometo fazer isso e, sei lá, eu vou fazer uma caridade com os pobres. Isso não é errado, você pode fazer isso, isso é lícito, isso é bom, inclusive. O problema da devoção interessada é que quando você só faz para ganhar, e depois que você ganha, você abandona. Ou se você não ganha, você abandona também. Ou seja, perceba que sutilmente, o que você está querendo dizer para Nossa Senhora, ou para qualquer santo que faz isso? Eu sou um senhor, você tem que me servir. Isso é próprio, por exemplo, do espiritismo. Vou fazer trabalho para fazer isso. Porque a divindade tem que me servir.
Sou eu que sigo a divindade. Eu posso Eu dar tenho um um exemplo? Pode, mas deixa eu só terminar aqui rapidinho, vou dar um exemplo muito bom em relação a isso. Existe uma beata que ela é muito conhecida, não sei se vocês conhecem, uma beata Alexandrina de Balazar. Ou Alexandrina Maria da Costa, no meu nome todo dela. Já ouviram? Falar? História fantástica. Ela é portuguesa. Tive a graça de ir na casa dela, lá em Portugal. Ela no século passado. Inclusive, ela visitou Fátima, em Portugal. A Beata Alexandrina, vou contar brevemente só para exemplificar isso. A Beata Alexandrina era jovem, muito católica. E ela, um belo dia, estava com uma prima andando na rua e viu que tinha alguns rapazes seguindo elas. E elas perceberam que eles estavam com uma intenção má, que queriam abusar delas, alguma coisa. Então começaram a correr. E começaram a correr atrás delas. Aí viu que estavam querendo fazer alguma maldade mesmo. Começaram a correr atrás delas, começaram a correr. Entraram na casa, chegaram em casa e entraram na casa. Fecharam a porta. Eles arrombaram a porta. E aí, eles viram que queriam abusar delas, assim, fazer alguma maldade com elas. E aí, a Alexandrina, ela entrou no quarto dela, eles entraram e ela se jogou da janela. Era 4 metros de distância da janela do chão. Sim, não é que também seja uma coisa absurda, mas ela se jogou. Só que ela se jogou e caiu meio de mau jeito. E aí, bom, a prima dela também foi, aí pegou um pau lá e foi atrás dos caras, e os caras foram embora. Fizeram nada com ela. O fato é o seguinte, ela ficou bem, só que o fato de ter caído de mau jeito foi danificando o corpo dela. Enfim, vou explicar cientificamente o que aconteceu. Mas ela, o fato de que ela caiu, ela ficou bem, só que depois ela foi ficando mal, foi piorando, até que ela ficou tetraplégica. E aí ela ficou numa cama. E aí ela era uma mulher muito católica, mesmo, Deusinho, santo mesmo. E aí ela pedia para Nossa Senhora curar. Nossa Senhora me cura, me livra disso. E começou a fazer várias promessas para Nossa Senhora. Pediu para Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora, ela viveu, mas ela apareceu de Fátima. E ela falou assim: Nossa Senhora, se a senhora me curar, eu vou dedicar minha vida à pregação. Olha, promessas santas, tá? Promessas boas. Vou me dedicar minha vida à pregação. Eu só vou me vestir, se a senhora me curar, eu só vou me vestir de preto. E eu vou fazer penitência a minha vida inteira. Se a senhora me curar, eu vou até Fátima fazer penitência em Fátima. Enfim, se a senhora me curar, eu vou fazer isso. Deus não curou. E aí, ela começou, ficou a vida inteira numa cama. Acontece que ela começou, na cama dela, a ter algumas experiências místicas com Jesus. E aí Jesus começou a aparecer para ela e falou assim: minha filha, a missão que eu tenho para você é que você seja a minha auxiliadora na salvação da humanidade. As suas dores, os seus sacrifícios, o seu sofrimento vai me ajudar a salvar os pecadores. Você quer? Aí ela aceitou. Então assim, o que ela está querendo dizer? Ela tinha tudo para virar as costas e falar assim: olha, eu me joguei da janela, foi para não cair em pecado com aquele miserável ali. Foi para obedecer, para viver a castidade, para guardar a minha pureza. Agora você não vai me curar, não? Não vai me curar, não? Eu estou prometendo coisa santa, estou prometendo ser pregador, estou prometendo fazer penitência, estou prometendo evangelizar os pobres. Não vai me curar, não? Tinha tudo, tinha tudo para fazer, para ser uma interesseira com Deus. Mas ela aceitou a condição de passar a vida inteira dela numa cama. E ela teve experiências místicas impressionantes. Ela vivia, para você ter uma ideia, ela vivia no corpo dela os sofrimentos da paixão de Cristo. Existem vídeos, porque ela é recente, né? Existem um vídeo, tem uma época que botaram uma câmera no quarto dela, porque ela começava a viver as experiências da paixão. Ela entrava em êxtase e começava a viver as experiências da paixão. E tem um vídeo, né? Não sei se esse vídeo deve estar na internet ainda, mas eu já vi. Tem um vídeo que ela... Porque assim, toda quinta-feira a noite começava. Ela foi uma alma reparadora, foi uma alma expiadora, espiava os pecados das pessoas. E aí, várias vezes Nosso Senhor aparecia para ela e falava assim: Alexandrina, existe uma pessoa assim. Se ninguém rezar por ela, se ninguém fizer penitência dela, ela vai para o inferno, porque ela não se arrepende dos seus pecados. Você quer me ajudar a salvar? Ela: sim, Senhor. Ela falou assim: você vai me sofrer os dores da minha paixão. Sim, Senhor. E aí, às vezes acontecia, quinta-feira à noite começava as dores. E tem um vídeo dela, ela está tetraplégica, podia sair da cama. Tem um vídeo dela
Você vê claramente que ela está em êxtase, assim, está deitada na cama, está olhando assim, em êxtase. E de repente ela começa a ver que ela começa a ficar agoniada, assim, sentir as dores. E ela começa meio que a tremer assim do dor, sabe? E de repente ela se joga no chão e fica ajoelhada. Ajoelhada, e ela fica assim, ó. Ela fala, sofrendo o sofrimento da flagelação. Ela fica ajoelhada e você vê que ela começa como se estivesse recebendo chicotadas. Ela fica ajoelhada assim, sofrendo, gemendo assim. Isso é um vídeo. Enfim, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: são as almas que estão agarradas a Jesus. Né? E ela fez a escravidão, meu São Luís também. São as almas que estão agarradas a Jesus, elas se oferecem a Deus e Deus pode se servir delas como Ele quiser. Porque a maior alegria, o maior gozo, o maior prêmio é servir a Jesus. Essas pessoas entenderam. Ok? Vamos lá. Qual é o grande diferencial dessa consagração? A gente vai fazer a consagração. Fazer a consagração da Senhora, falando aqui agora do poder de Maria, do tipo de devoção, né, que a gente deve ter. São Luís ele fala. Vale a pena vocês lerem depois com calma isso. Os falsos devotos, os verdadeiros devotos. Isso é importante. Só que existe um diferencial que é muito importante a gente finalizar falando sobre isso. Quando a gente vai fazer a consagração da Nossa Senhora, São Luís ele chama essa consagração também de santa escravidão de amor. Né? Eu poderia escrever aqui. Ele fala assim: existem 3 tipos de escravidão, né, que a gente pode ter para com Deus. A escravidão da natureza, a escravidão natural, ou seja, servimos a Deus por natureza, porque todos nós somos criaturas e Deus é um criador, Deus é o Senhor. Naturalmente todos nós somos. Existe uma outra escravidão chamada escravidão por vergonha. Hã? Tem a involuntária. Sim, voluntário, mas quando ele fala que existe uma por vergonha, me foi outra palavra, por coação, etc. Que são os demônios. Os demônios são escravos de Deus por vergonha, por coação. Né? Eles se envergonham, mas eles são. Não queriam servir a Deus, mas eles acabam servindo. E existe uma escravidão de amor. Ele também, depois no tratado, ele fala assim: voluntário, mas resumindo, existem essas 3. Ele resumiu em 3. A escravidão de amor é aquela livre, aquela voluntária, que eu faço porque eu, olhando para Deus, Ele merece, então eu me submeto a Ele. Essa escravidão que a gente deve fazer é Jesus. E tomar a Virgem Maria como meio, como auxiliadora para essa nossa escravidão, para essa nossa consagração. E qual é o grande diferencial dessa consagração? É isso aqui. Veja, o que a gente entrega para Nossa Senhora? O que a gente entrega quando a gente vai consagrar, a gente vai se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís? O que a gente entrega para ela? Tudo. Tudo. Como assim tudo? Por exemplo, quando a gente vai fazer, quando existe um religioso, que vai entrar na vida religiosa, ele faz um voto de pobreza, obediência, castidade. Então ele entrega todos os seus bens materiais para viver pobre, ele entrega a possibilidade de ter uma esposa, a possibilidade de ter um esposo, se for mulher, se for preto. Então assim, para ser e obediência, né, ele entrega a sua vontade à vontade superior. Então esses são os votos que ele faz, por exemplo, quando vai ser religioso. E qual é a diferença dessa consagração? A gente também entrega para Nossa Senhora o nosso corpo, para que a gente seja puro, para que a gente viva a castidade, né, para que a gente não caia no pecado. A nossa alma, a nossa mente, para que ela nos ajude a pensar coisas boas de Deus, para que a gente não pegue com o pensamento. A gente entrega o nosso coração, nossos sentimentos, a nossa memória. Tudo isso a gente entrega para Nossa Senhora. A gente pode entregar todo dia, pode renovar. Só que existe uma coisa diferente nessa consagração que está exatamente nisso aqui. Nós entregamos também os nossos méritos. Vou explicar o que é isso. Vejam, nenhuma consagração pede isso. Nenhum religioso, quando vai se entregar a uma vida religiosa, ele entrega os seus méritos ao seu superior, entrega os seus méritos à sua congregação. Um padre, quando vai se ordenar, ele entrega os seus méritos ao bispo. O que são os nossos méritos? Vejam, os nossos méritos eles sempre vêm de Jesus. Primeira coisa. Jesus que nos dá a possibilidade de merecer, porque nós não merecemos nada por nós mesmos, mas Ele nos dá a possibilidade de merecer. Acontece, imaginem até uma lógica de banco, uma lógica bancária ajuda um pouco a gente entender isso. Não é que eu estou comparando a vida espiritual com o dinheiro, não é isso? Mas dá para ajudar a gente a entender. Quando a gente faz uma boa obra sobrenatural, espiritual, seja ela uma caridade, uma oração,
né, uma penitência. Isso, a gente ganha também com isso. A gente ganha, a gente recebe um prêmio, um mérito, uma honra, um mérito, quase, né? A gente recebe uma coisa, Deus nos dá. Qual é o mérito que Deus nos dá? Ele aumenta a graça em nós, a graça santificante. E isso também vai contar para a nossa glória futura no céu. Sim? Quando a gente chegar diante de Deus no juízo, Deus também, de algum modo, contará os nossos méritos, né? Veja, eu não quero, com esse discurso aqui, dizer que a salvação é uma coisa assim competitiva, nem que é o nosso esforço, a gente tem que ganhar muitos méritos diante de Deus, mas no fundo não tem mérito nenhum diante de Deus. É Deus quem vai nos dando a possibilidade de merecer, só encerrar aqui, de merecer. Só que até o seguinte, a gente de fato vai ganhando, ele é tão bom, que ele vai aumentando em nós esses méritos, essa graça santificante. E o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar os nossos méritos para uma intenção específica. Esses méritos, eles possuem dois tipos de valor. Dois tipos de valor que nós podemos utilizar na nossa vida espiritual. A teologia espiritual usa esses termos para dizer o seguinte: existe um valor satisfatório e existe um valor impetratório. Esses nomes difíceis eu vou explicar para ninguém ficar confuso. O que é satisfação na vida espiritual? Satisfação é aquilo que eu preciso fazer para pagar os meus pecados. Ou seja, os meus pecados, a minha concupiscência, as minhas más ações, as minhas más inclinações, elas geram uma espécie de dívida para com Deus. E ao mesmo tempo, elas geram manchas na nossa alma. A gente precisa corrigir. E essas manchas, essas dívidas, elas, mesmo que a gente tenha sido absolvido na confissão, a gente tenha sido perdoado dos nossos pecados, a gente tenha sido livrado do inferno, essas manchas acabam ficando para a gente pagar no purgatório. Ou no purgatório, ou também aqui, a gente pode pagar aqui, fazendo caridade, a gente pode fazer as nossas orações, a gente pode fazer penitência. Tudo isso que a gente faz, existe uma carga de valor satisfatório também. À medida que eu vou me santificando, que eu vou rezando melhor, que eu vou comungando melhor, que eu vou rezando mais o texto, que eu vou fazendo mais caridade, que eu vou fazendo mais penitência, eu vou também, os meus méritos também vão ganhando um valor satisfatório maior. Na prática, o que acontece? Eu vou diminuir meu tempo no purgatório. Aqueles pecados que eu fui cometendo, que têm uma consequência, que têm uma mancha, que tem uma consequência eterna, inclusive, eu vou diminuindo essa consequência pelas minhas boas obras. O meu valor satisfatório, ele vai crescendo. Ele vai crescendo e vai fazendo com que eu possa diminuir meu tempo purgatório, que eu possa amenizar aqui na Terra essas consequências do pecado. Está claro isso, sim ou não? Ok? Isso é satisfação. A satisfação, por exemplo, é aquela penitência que o padre te impõe depois da confissão. Vai rezar 2 Pai Nosso, 2 Maria, ou também meditar, carta de São Paulo, sei lá. Para fazer tudo isso, isso é um valor satisfatório. Você tem que fazer para reatar aquilo que você justamente deve a Deus. Valor satisfatório. Existe também nos nossos méritos, nas nossas boas obras espirituais, não só o valor satisfatório, mas existe também o que é chamado de valor impetratório. O que é impetrar? Impetrar significa alcançar, pedir, implorar. Ou seja, através dos meus méritos, eu posso suplicar uma graça para Deus. Eu posso pedir uma graça para Deus. Eu posso alcançar uma graça de Deus para mim, para a minha vida, ou também para a vida de outra pessoa. Seja uma pessoa nessa vida, seja uma pessoa que já morreu. Eu posso pedir para ela a graça do céu. Eu posso pedir para que ela vá logo para o céu. Isso é valor impetratório. Está claro isso? Através das minhas orações, das minhas boas obras, eu posso conseguir uma graça para alguém ou para mim. Está claro? Sim? Então vamos lá, resumindo. A nossa vida espiritual, as nossas boas obras, elas alcançam méritos diante de Deus. Deus nos dá a graça. Isso é a bondade de Deus. Não é por nós. Mas Deus nos dá a graça de merecer. E esses nossos méritos têm um valor satisfatório, que é o valor para purificar os meus atos de pecado que ficaram, as minhas consequências de pecado, e também para pedir. Eu posso rezar, eu posso oferecer uma penitência, eu vou falar assim: Senhor, eu vou fazer essa penitência hoje para a conversão do meu primo, que está afastado da igreja. Por que eu estou fazendo isso na prática? Quando eu faço isso? Eu estou fazendo o seguinte: eu estou pegando o valor dessa minha boa obra, que é uma penitência, eu estou pegando esse valor e estou aplicando esse valor
para pedir pelo meu primo, pela conversão dele. É como se fosse um banco. Eu pego um dinheiro no banco e aplico numa outra conta, para que a outra pessoa fique mais rica, ganhe mais dinheiro. Acontece que quando a gente aplica bens espirituais, todo mundo ganha. Está claro isso? Então, o valor impetratório eu posso usar para outra pessoa, eu posso alcançar graça para outra pessoa. Eu posso fazer um jejum para outra pessoa, eu posso fazer uma caridade para uma outra pessoa, eu posso fazer uma oração, rezar meu texto para outra pessoa. Isso está claro? Sim ou não? Sim. Isso acontece com todo mundo. As nossas boas obras têm isso aqui. Tem isso aqui. Quando a gente faz essa consagração à Nossa Senhora, por esse método, nós pegamos o valor das nossas boas obras. Pegamos o valor que é nosso, tá bom? É licitamente nosso. A gente pode dispor como nós bem entendemos. Eu posso rezar por uma pessoa, fulano e tal, posso rezar por aquilo. Eu posso aplicar os meus méritos para a conversão de fulano, enfim, pela paz, não posso fazer o que eu quiser. Mas eu pego o valor dessas boas obras e coloco nas mãos de Nossa Senhora. É isso que eu faço. Na nossa consagração. Esse é o grande diferencial desse método. Eu pego esses meus méritos, que são meus, através do que Deus me dá, né, que são meus por natureza, Deus me dá a graça de merecer, e coloco nas mãos de Nossa Senhora. Para quê? Para que ela utilize os meus méritos e entregue a Jesus como se fossem dela. E aí ela reza por aquilo que ela quiser. E aí ela oferece por aquilo que ela quiser. Já vou responder a pergunta que deve estar no coração de vocês. Então, a partir de agora, não vou poder mais rezar para ninguém? Pode. Você pode rezar com qualquer intenção que você quiser. Porém, você vai colocar nas mãos da Virgem Maria a possibilidade dela dispor, como ela quiser, dos méritos que as suas boas obras vão alcançar. Isso tem algumas vantagens para muitas pessoas. A primeira dessas vantagens é que quando os méritos de Nossa Senhora, quando os seus méritos e os meus méritos estão nas mãos de Nossa Senhora, ela apresenta a Deus como se fosse dela. Como Deus vai receber isso? São Luís usa uma comparação muito legal no tratado, que é o seguinte: imagina que você vai apresentar uma maçã para um rei. Aí você bota uma maçã no prato, em holandês. Aí Nossa Senhora vai dar essa. Você entrega na mão de Nossa Senhora essa maçã, para que ela entregue para Jesus, para o rei. O que Nossa Senhora vai fazer? Ela vai embelezar aquela maçã, ela vai colocar umas flores em volta, ela vai colocar uma bandeja dourada, ela vai colocar sei lá o que ela pode fazer. Mas vai fazer uma coisa que vai ficar muito mais agradável para aquele rei. Ele vai receber com muito mais amor, ele vai receber com muito mais gratidão. E vai ser muito melhor. E outra, vai receber das mãos dela. Ela que vai dar. Muito mais agradável para Deus. E outra coisa, o benefício para nós agora. Nós nos tornamos mais humildes. A gente entrega na mão dela, porque ela sabe que é melhor. E um outro benefício, e último que eu digo, é um benefício para terceiros, para outros. Eu e você não sabemos quais são as reais necessidades das almas pecadoras. Eu e você não sabemos. Sabemos aquilo tanto quanto nos permitem que saibamos. Se uma pessoa partilhar com você, se você vê alguma coisa acontecer, aí você sabe. Porém, aquilo que está escondido nos corações, a gente não sabe. Mas a Virgem Maria sabe. E a Virgem Maria sabe, não só isso, ela sabe quais são as necessidades mais urgentes. Mais urgentes. Agora você imagina uma coisa, um exemplo que eu vou te dar, para finalizar isso aqui. Imagina que agora você se consagrou à Virgem Maria, você se tornou escravo da Virgem Maria. Você doou todos os seus méritos, as suas boas obras na mão dela. Aí você vai lá e está vivendo a sua vida normal. Sei lá, você é dona de casa, você está lá limpando a sua casa, você está rezando o seu terço. Você entregou o valor das suas boas obras para Nossa Senhora. Você está rezando o seu terço na sua casa. E ao mesmo tempo, lá na China, tem uma pessoa em estado de pecado mortal, morrendo. Não tem quem reze por ela. Não tem quem leve um padre para confessá-la. Não tem quem faça com que ela se arrependa. Nossa Senhora sabe. Você não sabe, mas Nossa Senhora sabe. De repente, Nossa Senhora vai e pega aquela oração que você está fazendo para ela. Embeleza aqueles méritos. E aplica com uma boa tesoureira que a gente ouviu. São Luís falar que ela é tesoureira e administradora dos bens de Deus. Ela aplica aquela oração. As graças daquela oração, os méritos,
dessa oração, os valores impetratórios dessa oração, aplica na alma daquele, todo respeito à palavra, mas também daquele desgraçado que está morrendo, desgraçado que está fora da graça. Aplica na alma dele, aplica na alma dele. E aí, ele tem uma conversão perfeita, por causa da tua oração. E aí ele salva. É por isso que o diabo tem tanto ódio dessa devoção. Ódio. Porque ali, a Virgem Maria vai salvando, vai aplicando os méritos para aqueles que talvez o demônio estivesse cozinhando há muito tempo, só esperando a hora da morte para levar para o inferno. A Virgem Maria, mãe de misericórdia, salva. Por causa da sua e da minha oração, por causa da sua e da minha entrega. Isso vai nos tornar ainda mais humildes, porque nós não vamos saber. Só vamos saber no céu. Isso vai aumentar ainda mais a nossa glória no céu. Porque a gente vai saber só. Mesmo a minha oração sendo um valor satisfatório e imperfetório, aquela do cotidiano que eu faço sempre, minhas boas obras, mesmo estando nesses valores ali, mas no momento que faz a verdadeira devoção, na hora da nossa consagração, a partir daí, essas obras serão nesse sentido aí. A Nossa Senhora vai canalizar, vai distribuir de acordo com a necessidade, mesmo a minha intenção sendo uma, a minha oração é voltada para uma vertente, né? Para um direcionamento, mas Nossa Senhora resolveu, porque ela, como você falou, ela conhece a necessidade real de cada alma, que a gente não conhece. A gente tem a intenção, aquela intenção humana, mas a gente não tem essa dimensão divina. Entendi. Ela tendo, ela vai distribuir conforme. Então, vamos lá. Então é isso. É óbvio que a gente... Por que eu estou perguntando? Porque eu estou renovando, vou renovar a promessa, eu já fiz. Tá bom. Então eu não dei conta lá atrás que isso acontecia. Agora foi bom você fazer essa parte, que eu trouxe essa memória. Então, uma coisa interessante é o seguinte, como eu falei, né, que não significa que a gente não vai poder mais rezar pelas pessoas que a gente não espera. Até porque São Luís, ele fala no tratado, ele fala assim, essa devoção é para todos, inclusive para todos os estados de vida. Porque, por exemplo, um sacerdote, às vezes, ele tem que rezar por várias pessoas na missa, por exemplo. Vai poder rezar mais? Pelo contrário, ele vai poder rezar. Essa devoção é para que você cumpra muito melhor o seu estado de vida. Mas acontece o seguinte, você tem que ter consciência de que agora você tem uma senhora, mais senhora do que antes. Ela dispõe de você. Você livremente decidiu se tornar escravo dela. Você colocou nas mãos dela as suas boas obras. O que você vai fazer? Você vai rezar assim, minha mãe. A senhora dispõe de mim como de um escravo, como de um servo. Eu quero rezar por fulano e tal. Eu quero rezar por fulano e tal. Eu sei que a senhora vai aplicar como a senhora quer, mas eu ganhei essa intenção, para rezar por isso, por aquilo, por outro. Você vai poder rezar tranquilamente. Mas você tem que ter consciência de que ela é a senhora. Ela é dispensiva. É aquela que administra os bens de Deus. Ok? Isso é muito bonito. E isso, vou dizer, São Luís também fala isso, que é o seguinte: vejam com que gratidão, né? É até estranho falar isso, né? Porque nós somos os escravos dela. Que gratidão, ela também vai nos ajudar, porque nós ajudamos a salvar tantos pecadores. Então, assim, São Luís fala assim: às vezes a gente pode ficar preocupado, porque agora, como é que eu vou ficar? Eu não vou poder mais rezar por mim, não vou poder mais oferecer por mim, não vou poder fazer. A gente está entregando os nossos méritos, as nossas boas ações nas mãos daquela que é a nossa salvação, daquela que é a senhora das nossas almas, daquela que é a nossa mãe. Então, está muito bem guardado, está muito bem colocado. Ok? Então, meus irmãos, esse é o grande diferencial dessa consagração. É que Nossa Senhora, por isso que o diabo tem tanta raiva dessa consagração. Porque Nossa Senhora começa a administrar as orações, as graças, os méritos, começa a colocar as almas mais necessitadas, mais urgentes. Ok? Então esse é o grande diferencial. E aí, bom, finalizo aqui. São Luís também vai falar muitas outras coisas. Ele vai falar que essa consagração também é uma perfeita renovação dos promessas do batismo, porque no batismo nós prometemos ser escravos de Jesus, né? Nós renunciamos a Satanás, nos submetemos a Deus. Então essa consagração é uma espécie de renovação do batismo. Ele vai falar também de algumas práticas exteriores. E já tiro a dúvida de vocês. São necessárias práticas exteriores? Não. Por exemplo, muitos têm costume de usar corrente, né? Eu também usava. Eu perdi semana passada. Na preparação para a festa junina no seminário, carregando cadeira. Acho que ela caiu, eu não vi. Enfim, eu também usava uma correntinha, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Usar corrente. Ele falava até na época dele de se filiar uma confraria, etc. Isso não é obrigatório. Por quê?
Porque a devoção verdadeira é interior, ele falou. Claro, existem práticas exteriores, mas as práticas exteriores têm que ser encontradas uma devoção interior. Ele recomenda a prática exterior. Por exemplo, muitas pessoas falam assim: todo consagrado é obrigado a rezar a coroinha da Nossa Senhora. Não é. Não. Ele recomenda. É uma coroinha que tem aqui no final do tratado. No final do tratado tem várias orações que são muito recomendadas por ele. A coroinha, Magnífica, outros corações que ele mesmo criou. Não é obrigatório. É muito recomendado. Tem muitos consagrados que rezam diariamente a coroinha da Virgem Maria, que está muito bem. Maravilha. Teve uma época que eu rezava todo dia, agora eu não consigo. Rezo outras coisas. Mas não é obrigatório. Mas o que é obrigatório é que você viva essa devoção interior, tal como ele viveria. O que eu digo para vocês: leiam o tratado, meditem, sobretudo essa parte que ele fala sobre a verdadeira devoção, que é interior, que é eterna, que é constante, que é santa, enfim, várias coisas que ele vai falar. Isso que é obrigatório, a gente viver interiormente. E a gente entrega isso aqui, ó. Entrega isso aqui. Ok? Eu tenho uma pergunta. Porque também tem se preparar, né? Isso eu vou falar sobre ela. Vou falar sobre ela. E tem uma forma de procedura antes da comunhão, durante a comunhão e depois da comunhão. Eu nunca soube como é que eu aplico isso na prática. Sim, né? ok. Em que momento? Tudo bem? Vou falar sobre isso agora aqui. Alguma dúvida em relação ao que a gente falou? Ficou muito confuso, muito assunto, uma coisa só. Como eu falei, assim, esse assunto é muito extenso, é muito bom, muito bonito. Para 2 encontros só é difícil fazer resumo. Mas eu espero que tenham gostado, espero que tenham pelo menos sentido o desejo de ler o tratado. Vale muito a pena.